E a comparação é cruel, né, Miri, se a gente fizer a comparação, porque nesse período que o Vojvoda estava no Fortaleza, o Corinthians, que tem a terceira maior folha de pagamento do país, teve 7 técnicos. Ontem a gente acompanhou a estreia do Mano, e neste período, são 4 anos sem taça, né? É a maior seca desde 1987. A última conquista foi o Paulistão de 2019. É cruel demais comparar, né? Eu acho que é cruel, mas necessário comparar, porque o Fortaleza está mostrando caminhos, mas precisa, para pegar esse caminho, precisa haver interesse político, né? A atual administração do Corinthians está tentando emplacar a narrativa de que está fazendo uma gestão impopular para arrumar a casa. É assim, a gente poderia ficar aqui 4 horas e meia falando sobre isso. É uma balela, né? Não é essa história a ser contada. Terceira maior folha de pagamento do país não é arrumar a casa. Liquidar 2, 3 terrões, 3 times inteiros de jogadores que vêm da base, não é arrumar a casa. O único projeto correto que acontece lá em Itaquera é o do futebol feminino. Mas assim que elas se manifestaram contra a contratação do Cuca, elas foram deixadas meio de lado, internamente. Deram as costas para ela. Os CTs racharam. Os jogadores que iam assistir a treinos, eventualmente, não vão mais. Que democracia é essa que o Corinthians diz defender? É para vender camisa, é para colocar hashtag em gola de camisa. O Corinthians, hoje, existe no departamento de marketing. Só ali, em nenhum lugar mais. Claro que deve ter pessoas ganhando dinheiro com esse Corinthians atual. Tanto jogador sendo vendido, né? Nessas negociações, pessoas ganham dinheiro. Quem são elas? Não sabemos. Quem está feliz com essa administração? Não sabemos. E o nome é Renovação e Transparência. Gente, assim, eu não tenho nem o que falar. Corinthians é uma piada hoje. Virou piada. É o que estão fazendo com esse time. Destruindo os valores mais básicos do Corinthians. É o que mantém esse time quase 3 décadas sem título, com a torcida crescendo. Foram esses valores que mantiveram o Corinthians lá em cima. Com esses valores destruídos, o Corinthians acaba. É o que estão tentando fazer. Então, tudo isso precisa ser olhado. O Corinthians é um não projeto. Se o Fortaleza consegue apontar um caminho, o Corinthians também aponta um caminho. Porque é muito importante olhar o que não podemos fazer no futebol. Tudo o que não pode ser feito, essa administração do Corinthians está fazendo com o clube. Tem gente que está falando que esse é o pior Corinthians de todos os tempos. Pode ser que seja. Mais grave do que isso é que essa administração caótica talvez reeleja o presidente. Não exatamente o Duílio, mas é essa chapa que talvez ganhe. A frase do Corinthians hoje é assim: pior do que a realidade, somente a perspectiva. Porque pode ficar ainda pior. Uma outra coisa que o Corinthians poderia começar a revolucionar essa história. O Corinthians tem 3 mil sócios que vão eleger o presidente. Só que são 30 milhões de torcedores. Que democracia é essa? Que 3 mil pessoas escolhem por 30 milhões. Por que o Corinthians não pensa em mudar isso? Não se fala sobre isso. Então, assim, o Corinthians hoje é uma balela, é uma tristeza, e eu não consigo nem pensar como isso vai começar a ser reconstruído, mas vai. Vai porque o Corinthians é maior do que essas pessoas que estão tentando destruir ele. Muita gente aqui no chat, né, falando sobre essa derrota do Timão, como o Richard Serpa, falando que a torcida não vai fugir em dias de tristeza, apoiaremos até na derrota. Uma parte da torcida foi até o hotel ontem, depois do jogo, protestar. Infelizmente, a gente viu confrontos com os seguranças que estavam ali fazendo a segurança do hotel. O principal alvo das críticas foi o presidente Duílio. Agora o time vai lutar para não cair no Brasileirão, né? São só 4 pontos para a zona de rebaixamento. E o Duílio vai deixar o clube no final do ano como o único presidente sem título em 36 anos. Só que o que a Mili disse sobre ele ter prometido uma gestão financeira melhor não está se concretizando muito. Eu estava pesquisando sobre as finanças do clube. É muito difícil achar esses números. A transparência não é tão transparente assim, né, Mili? Aí eu vi que quando ele assumiu, a dívida era mais ou menos de 950 milhões em 2020. Agora está mais ou menos 910 milhões. Se você pensar em desvalorização da moeda, em juros, etc., Matheus,
não é uma derrota tão grande, mas também não é uma vitória, né? E se a gente estava falando de um projeto do Fortaleza, o Corinthians não conseguiu mostrar isso na prática. Vale lembrar que tem a dívida da Arena, da construção, que a gente não tem exata noção do quanto seja, e o Corinthians fez negócios na venda dos seus atletas de base, vendendo muito mal os jogadores, a preço abaixo do mercado. O Zenit botou um dinheiro que não era proporcional à qualidade técnica dos jogadores vendidos e acabou levando vários talentos. Aí vai Robert Renan e tantos outros atletas, o próprio Yuri Alberto envolvido nessa transação, e o Corinthians acaba pagando um preço muito alto, literalmente, pela falta de planejamento. No que o Corinthians cresceu nos últimos anos? Se a gente fizer um recorte de 10 anos, o Corinthians tem 2 títulos brasileiros, 15 e 17, consegue arrumar ali a estrutura física do centro de treinamento, mas o Corinthians não teve um progresso de gestão, não teve um aprimoramento, um profissionalismo de quem está à frente do clube. A gente não vê um Corinthians com perspectivas de crescimento. Onde é que o Corinthians pode melhorar vários pontos, só que a gente não consegue ver um trabalho sendo desenvolvido para que o clube saia dessa situação. E a Mili tocou num ponto que é muito importante: o que é o Corinthians? Qual é a identidade do Corinthians junto à sociedade? O Corinthians sempre foi visto como um clube popular, um clube que honrava a ideia da democracia, que sempre lutou pelas causas dos trabalhadores, e a gente vê um Corinthians descolado hoje dessa realidade, um Corinthians afastado do próprio Corinthians, da essência do Corinthians. A gente não consegue perceber esse envolvimento das pessoas que fazem o clube com os ideais históricos alvinegros. Ô Mili, o Paulo Moreira, que está sempre aqui com a gente, muito obrigada, fala assim, ó, o Corinthians vai ser rebaixado, podem apostar. Difícil ser rebaixado, né? Não acho, Domi. Eu não acho difícil ser rebaixado. Sabe por quê? O Corinthians não está jogando bola. Desde o começo do ano. Ele foi avançando na Sul-Americana, porque eu acho que São Jorge estava atento. Mas foi isso, foram milagres. Ontem, o Cássio fez um milagre. Muita gente falou, logo no começo do jogo, né? Já começou fazendo o milagre da Sul-Americana, e a gente achou que talvez a história fosse repetir. Cássio fecha o gol, faz milagre, vai para os pênaltis, o Corinthians avança. Mas eu acho que a gente tem que olhar o que o Corinthians está jogando em campo. E o Mano, ele não vai conseguir fazer um milagre. Na entrevista coletiva ontem, o Mano foi muitas vezes perguntado sobre motivação. E ele falou, não é falta de motivação, não é falta de motivação. É claro que a falta de motivação, ela vem com um monte de derrota, um monte de partida que ninguém sabe o que faz em campo. E que se o Corinthians começar a ganhar, a motivação vem junto. Mas tem também falta de motivação. Porque a falta de planejamento, você não saber, não estar mobilizado dentro de um projeto, sem saber para onde você vai, faz o time ficar perdido, desconectado, cada um pensando na própria vida. Me chamou muita atenção no penúltimo jogo, quando o Yuri Alberto fez o gol, o Corinthians saiu de campo derrotado. Mas o Yuri Alberto falava com felicidade sobre o gol. Mas não tem individualidade num time que sai derrotado. Tanto faz se acabou com a seca, se você acha que agora você vai começar a fazer gol, não importa. Se o time perdeu, não tem como você falar em foi ótimo para mim, não foi. Então o Corinthians está pontas soltas. Está cada um no seu projeto individual. E é falta de planejamento, falta de comando, falta de pegar esses valores tão básicos do time, colocar em campo. O São Paulo ontem teve uma greve como há muito tempo não tinha. A classe trabalhadora foi protestar para que não se privatize transporte público, por exemplo. E a água. Mercadorias, são coisas que não deveriam ser mercadorias. O Corinthians não consegue mais se colocar ao lado da classe trabalhadora. Nenhuma manifestação, nenhuma linha, nada. O Corinthians está se distanciando da sua torcida mais vulnerável, mais precarizada. E está fechando um pacto com a pessoa do camarote. Vai dar ruim. Isso aí não é Corinthians. Muito bom. Matheus, queria repassar a pergunta para você. Qual é a chance que o Corinthians tem de permanecer na Série A ou de cair para a Série B? Domi, em algum momento eu entendi que o Corinthians não ia cair justamente porque a briga para cair, digamos assim, era muito grande. Tinha muita gente tendo um desempenho abaixo, enquanto o Corinthians conseguia fazer uma campanha ali
mediana para baixo, mas sem flertar diretamente com o rebaixamento. O problema é que hoje, com o crescimento do Vasco, o próprio Santos vencendo bem, o Vasco no último final de semana, Goiás arrancando ponto do Botafogo fora de casa, é possível que o Corinthians entre naquele bolo. O América e o Curitiba, é muito pouco provável que eles consigam uma reação extraordinária e saiam da zona do rebaixamento. Eu vejo hoje 2 vagas abertas. O Corinthians hoje é sim um candidato a esse rebaixamento, só que eu também vejo a possibilidade do Mano, mesmo com todas as limitações técnicas do elenco e a questão da faixa etária, né, da média de idade ser um pouco mais alta, eu ainda vejo uma capacidade nele, com a própria identificação com o clube, de salvar o time. Mas hoje eu vejo um perigo maior do que, por exemplo, há 5, 7 rodadas, onde o Corinthians já não apresentava um bom futebol e não corria tanto risco. Para não falar, né, que a gente não falou do jogo, tem um lance que gerou polêmica, que o Corinthians reclamou muito, ainda no primeiro tempo, em que o Pochettino acertou o Moscardo, aí o árbitro colombiano Andrés Rojas estava na frente da jogada e deu só o cartão amarelo, e aí o VAR concordou. A Conmebol disponibilizou agora pela manhã o áudio. Vamos ouvir. Juega el balón. Sigue, Juega el balón y luego se pasa a la parte de arriba. recoge el pie, dale hacia atrás, recoge el pie lento con la invertida la veo, sigue, juega balón y después Juega el balón y luego retoca recogiendo el pie para mí. Esa es la que ya vi. Balón y luego arriba. Le pone el pie y recoge el pie. Para mí no tiene la intensidad necesaria. Listo. Toca y saca el pie. Después de que juega el balón. Vamos a ver en velocidad normal, por favor. Revísalo en velocidad normal. Dale hacia atrás. Punto de contacto. Suéltala. Para atender, tienes tiempo. Suelta. El punto de contacto se puede Dámela ver con la alto, pero main, primero por favor. juega el balón y recoge. Define en qué momento recoge. Sí, Dale bueno, hacia ponga atrás. bola y Sigue luego adelante. recoge. Suéltala. La... Sí, dámela con la topo, aunque la topo debe estar... Ah, bueno, esta está igual, dale. Sigue. Dionisio, número Ok, 7, ahora dame la azul. orbital de nuevo. Señores, sí. Toca bola, Sigue toca bola y lento. luego Atrás, atrás. Gártega. Sigue adelante. Lento, cuadro a cuadro. El momento que toca el Igual, pie. igual, sí. Juega Pero balón no hay ahí, movimiento adicional. toca y No recoge. es adicional. Justo en el No, momento que recoge. toca, está recogiendo el pie. Repite con inversa que te digo, que también es perfecta. Esa ya la vi también. Muy bien. Para mí no tiene la fuerza necesaria. ¿Listo? Confirmo la amarilla número 7. Gente, eu acho esses áudios tão difíceis de entender, não só pelo espanhol, mas que é uma gritaria, assim, às vezes complica mais do que explica, né, Miri? Mas o que você achou do lance? Eu só pensava nisso, assim, a sala do VAR parece um avião caindo, né? É isso. A gente está dentro da cabine de um avião que está caindo. É horrível, é horrível. A gente entende alguma coisa, é outra língua, mas dá para entender, não teve a intenção, é o que eles ficam falando enquanto a nave cai, e é isso. Mas assim, não é lance para intenção. É claro que o Pochettino tinha que ter sido expulso, ele podia ter quebrado a perna do Moscardo. Isso é um lance claríssimo de expulsão. É muito pior do que aconteceu no Maracanã entre o Samuel Xavier e o jogador do Inter. E o Samuel Xavier foi expulso. Tá certo, foram 2 amarelos. Aqui era vermelho de cara. Então, errou, sim, errou. É claro que a gente precisa falar desse lance, mas isso não alteraria nada do que a gente está dizendo aqui. Se por acaso o Pochettino fosse expulso, o Corinthians tivesse conseguido passar, a gente estaria mascarando um projeto horroroso que é esse Corinthians. E não, a gente correria o risco de falar mal de um projeto vencedor. O resultado não mudaria o que a gente está falando aqui hoje. É isso que eu quero dizer. O Fortaleza continuaria sendo um projeto vencedor. E nada indica que, se o Pochettino tivesse expulso, o Fortaleza, mesmo com 10, não fosse adiante. Então, para resumir, é para expulsão e o VAR é uma aberração. E essa comparação com o avião caindo, assim, obviamente é uma cena muito mais triste, mas parece mesmo um desespero, né? Uma loucura. O Mário Filho diz aqui, o Fortaleza é o exemplo a ser seguido. É mesmo, e a gente tá batendo nessa tecla, não é de hoje, hein, gente?